Pessoal, questão 6, item C, então, né? Vamos lá. Temos aqui proposições P, Q e R. Então, 2 elevado a 3, né? Porque são 3. Isso dá 8, né? Então, a gente tem 8 linhas aí para analisar de verdadeiro ou falso, né? Aqui a gente está analisando agora o E e o OU, né? E, claro, novamente, né? O C e somente C, né? Então, novamente, nosso resuminho aqui, né? O E, ele vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros, né? E vai ser falso quando pelo menos um dos dois for falso, né? O OU, basta que um deles seja verdadeiro. Se um deles for verdadeiro, dá verdade, né? E para ser falso, então, os dois precisam ser falsos, né? O implica aqui a gente não está trabalhando, e aqui o C somente C, né? É verdade quando tem o mesmo valor lógico, né? Quando liga verdade com verdade ou falso com falso, beleza? Então vamos lá. Aqui o P é verdade, e aqui dentro a gente tem verdade ou verdade, C e somente C. Aqui a gente tem verdade e verdade, ou verdade e verdade. Vamos lá. Acho que aqui vai até faltar um pouco de linha aqui, né? Tá, aqui dentro do parênteses, da verdade, né? Porque no ou basta que um deles seja verdade. Então, a gente tem verdade e verdade, C e somente C. Aqui dentro, o E, verdade e verdade, é verdade, né? Ou aqui também dá verdade. No E aqui, como os dois são verdades, dá verdade, né? Então, a gente tem verdade levando no verdade, né? Então, como tem o mesmo valor lógico no primeiro e no segundo membro, isso dá verdade, ok? Vamos lá. Aqui, a gente tem verdade e verdade ou falso. C e somente C. Verdade e verdade ou verdade e falso, né? O R é falso. Aqui dentro, no ou, como tem uma verdade, dá verdade, né? Então, a gente tem verdade e verdade, C e somente C. Aqui, no E, né? Verdade e verdade é verdade. Ou aqui, verdadeiro e falso, né? Olha só vai ser verdade se os dois forem verdades, né? Então, como um aqui é falso, isso dá falso. E agora, olha só, a gente tem verdade e verdade, então isso é verdade, né? E aqui, ó, como é ou, né? Se um deles for verdade, dá verdade. Então, a gente tem uma verdade, C e somente C, uma verdade. E isso dá verdade, certo? Aqui, vamos para a próxima. A gente tem verdade e agora o que é falso ou verdade, C e somente C, verdade e falso, ou verdade e verdade, né? Porque só o que agora é falso, né? Aí, aqui, no ou, né? Tendo uma verdade da verdade. Então, vai ficar verdade e verdade, C e somente C. Aqui, verdade e falso, né? No E, se apareceu uma falsa, é falsa, né? Aí, ou. Aqui, verdade e verdade, os dois são verdades, né? Da verdade. Aí, aqui no E, verdade e verdade dá verdade, né? E aqui no ou, aparecendo uma verdade é verdade. Então, dá verdade, C e somente C, verdade. O que é verdade, né? Porque tem o mesmo valor lógico dos dois lados. Vamos lá. Aqui, só o P que é verdade, né? Então, verdade e falso ou falso. C e somente C. Aqui, quem quer verdade mesmo? P. Verdade ou falso. Verdade e falso, né? Ou, já esqueci de novo. Verdade e falso. Daí, vamos lá. Aqui, no ou, né? Dois falsos dá falso, né? Porque para ser verdade, pelo menos um deles tem que ser verdade. Então, a gente tem verdade e
falso. C e somente C. Aqui no E, né? Para ser verdade, os dois precisam ser verdade. Então, esse aqui é falso. Falso. Ou aqui, novamente, no E, né? Se aparecer um falso, é falso, né? Então, aí aqui, olha só, no E, para ser verdade, os dois precisam ser verdade. Então, esse aqui é falso. E no OU, como os dois são falsos, né, também é falso. Então, falso, C e somente C, falso, o que implica numa verdade, né? Porque tem o mesmo valor lógico dos dois lados, né? Aí, vamos lá. Aqui, agora só o P é falso. Então, falso, verdade ou verdade, C e somente C. Aqui, falso é verdade ou falso é verdade. Aí aqui dentro do parênteses da verdade, né, porque apareceu uma verdade, então fica falso e verdade, C e somente C. Aqui no E, né, para ser verdade os dois precisam ser verdade, então esse aqui é falso, ou aqui também é falso, né? Então aqui no E, para ser verdade os dois precisam ser verdade, então esse aqui é falso. E aqui no OU, como os dois são falsos, também dá falso, né? Para ser verdade, no OU precisa ter uma verdade. Então, eu tenho um falso, C e somente C, falso. Mesmo valor lógico dos dois lados, isso dá verdade. Aqui, agora só o que é verdade, né? Então, falso é verdade ou falso. C e somente C, esqueci de trocar de cor. Falso é verdade ou falso e falso. Ok. Aqui, no OU apareceu uma verdade, é verdade, né? Então, a gente tem falso e verdade, C e somente C. Aqui, E, novamente, para ser verdade, precisa que os dois sejam verdades, então esse aqui é falso. Ou, aqui, no E, os dois são falsos, dá falso, né? Para ser verdade, os dois precisam ser verdade. Então, aqui no E, né, falso e verdadeiro é falso, e aqui no OU, como não apareceu nenhuma verdade, né, é falso também. Então, falso, C e somente C, falso, isso dá verdadeiro, porque eu estou levando no mesmo valor lógico, né? Então, estou saindo de um valor lógico e levando nele mesmo. Agora, só o R é verdade, né? Então, a gente tem falso... Opa, vamos trocar de cor, né? Então, a gente tem falso e verdade ou falso, C e somente C. Aqui, falso e falso, ou... Quem que é verdade é o R. Falso e verdadeiro. Minha memória tá uma maravilha. Aí aqui, no OU, tendo uma verdade é verdade, né? Então, a gente vai ter falso e verdade, C e somente C. Aqui no E, os dois são falsos, dá falso, né? Para ser verdade tem que ser dois verdadeiros. Ou, aqui no E, para ser verdade tem que ser dois verdadeiros, então é falso, né? Aí aqui, no E, um falso e verdadeiro, né? Dá falso, né? Para ser verdade tem que ser duas verdades. E aqui no OU, como é tudo falso, dá falso também, né? Para ser verdade no OU, precisa ter uma verdade aí nessa história. Então, a gente tá levando falso no falso, então é verdade, né? Por último, é tudo falso nessa história. Então, falso... Por que não troca de cor? Vamos voltar. Aqui, falso e falso ou falso. C e somente C. Falso e falso. Ou falso e falso. Então, provavelmente vai dar tudo falso, né? Aqui no OU não apareceu verdade, então é falso. Então, a gente tem falso e falso. C e somente C. Aqui no E tudo falso é falso, aqui também. Então, vai ficar falso ou falso. Não apareceu verdade nessa história, então falso aqui, tá levando no mesmo valor lógico, é verdade. Beleza? Tautologia novamente. Tudo dando tautologia, né? Que estranho.